A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Estamos de volta com mais um estudo bíblico para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre mais uma mulher de Deus. Estamos estudando algumas mulheres de Deus, né? E nós vamos mencionar hoje a história de Leia. Vamos lá? Quem era Leia? Ela foi a primeira esposa de Jacó. Sua irmã mais nova, Raquel, era outra esposa de Jacó. Leia em Gênesis capítulo 29, versículo de 20 a 29. O que Leia fez? Leia foi mãe de 6 filhos de Jacó. Leia lá em Ruth, capítulo 4, versículo 11. Jacó queria ter se casado com Raquel, não com Leia, mas o pai da moça, Labão, fez com que Leia tomasse o lugar de Raquel. Quando Jacó percebeu que tinha sido enganado e tinha se casado com Leia, ele confrontou Labão. Labão disse que não era costume a filha mais nova se casar antes da filha mais velha. Daí, uma semana depois, Jacó se casou com Raquel. Essa história está em Gênesis, capítulo 29, versículo de 26 a 28. Jacó amava mais Raquel do que a Leia. Veja lá em Gênesis, capítulo 29, versículo 30. Por isso, Leia ficava com ciúme e estava sempre competindo com sua irmã pelo amor e atenção de Jacó. Deus viu o que Leia estava passando e a abençoou com 6 filhos e uma filha. Gênesis capítulo 29, versículo 31. O que podemos aprender com Leia? Leia confiava em Deus e orava a Deus. Embora tivesse problema na sua família, ela conseguia ver como Deus a estava ajudando e era grata por isso. Leia lá em Gênesis, capítulo 29, versículo 32 a 35 e capítulo 30, versículo 20. A vida dela mostra de maneira realista que a poligamia não funciona. Embora Deus tenha tolerado essa prática em um tempo, o padrão de casamento aprovado por Deus é que o homem tenha apenas uma esposa e a mulher apenas um marido. Leia Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6. Para saber mais sobre esta parte, do casamento de um homem e uma mulher apenas. A história aflitava das irmãs que contribuíam à casa de Israel. Vamos mencionar um pouco mais detalhadamente a partir de agora. O dia estava amanhecendo e Leia sabia que logo seria descoberta. Ela estava deitada nos braços de Jacó, que em pouco tempo descobria que não era Raquel, que era ela, Leia, a irmã mais nova. A pedido de seu pai, Leia, provavelmente coberta com véu, deitou-se na noite anterior na cama que havia sido preparado para Jacó e Raquel. Imagine como Jacó deve ter se sentido quando de manhã descobriu a verdade. Fique imaginando, você se casa com alguém e no dia seguinte vai descobrir que com quem você casou é o irmão da pessoa ou a irmã da pessoa e não é a pessoa. Indignado, Jacó discutiu com Labão, pai das moças. Enquanto isso, Leia deve ter refletido no papel que havia desempenhado nessa farsa e nas suas futuras consequências. O que aconteceu com Leia e Raquel? O que aconteceu com elas é parte integrante da história bíblica. Também nos ajuda a entender a sabedoria que existe na monogamia e na fidelidade
conjugal. Um estranho junto ao poço. 7 anos antes de tudo isso, voltando, 7 anos atrás, Raquel havia corrido para contar ao seu pai que tinha encontrado junto ao poço um estranho que se dizia ser um parente. Era assim que Jacó chega na família de Léia e Lia. Era seu primo Jacó, filho da irmã de seu pai e adorador de Deus. Um mês depois, Jacó pediu a mão de Raquel em casamento e em troca ofereceu-se a trabalhar por 7 anos para Labão, pela mão de Raquel. Ao ver que seu sobrinho era um bom trabalhador e sabendo que este seu povo era costume parentes se casarem, Labão aceitou a proposta. Gênesis, capítulo 29, versículo de 1 a 19. O amor de Jacó por Raquel não era uma paixão passageira. Os 7 anos de noivado se mostraram como apenas alguns dias por causa do seu amor por ela. Vai dizer em Gênesis, capítulo 29, versículo 20. O fato de Jacó ter amado Raquel até ela morrer indica que ela devia ter muitas qualidades atraentes. Será que Léia também esperava casar-se com um adorador fiel de Deus? A Bíblia não diz. O que o relato deixa bem claro é que Labão pensava sobre o casamento dela. Quando terminou o período do noivado de Raquel, Labão deu uma festa de casamento, mas a Bíblia diz que à noite Labão trouxe Léia para Jacó, disfarçada de Raquel, para que tivesse relação com ele depois de ter embebedado. Será que Léia planejou enganar Jacó ou simplesmente foi obrigada a obedecer o seu pai? E onde estava Raquel? Será que ela sabia o que estava acontecendo? Se sabia, como se sentiu? Podia contrariar a vontade do pai autoritário? A Bíblia não responde a essas perguntas. Seja lá o que for, Raquel e Léia pensavam sobre o assunto. Essa trama foi um assunto de Jacó. E não foi contra Labão, não contra suas filhas que Jacó protestou. Não foi por Raquel que te servi, disse Jacó a Labão. Assim, por que me lograste? E Labão respondeu: não é costumeiro dar a mais nova antes da primogênita. Celebra plenamente a semana desta mulher, depois se de dar a ti também a outra mulher, pelo serviço que podes me prestar por mais 7 anos. Foi a proposta de Labão a Jacó, lá em Gênesis capítulo 29, versículo de 25 a 27. Desse modo, Jacó foi levado a um casamento polígamo, onde geraria ciúme amargo. Uma família infeliz. Jacó amava Raquel. Quando Deus viu que, em comparação com Raquel, Léia era odiada, ele abriu o ventre de Léia. Raquel, porém, continuou estéril. Mas Léia queria mais do que filhos com Jacó. Ela queria a afeição de Jacó, ela queria ser amada, ser respeitada. Sentiu-se amargurada ao perceber que a afeição de Jacó era todo para Raquel. Mas assim, Léia esperava que Jacó passasse a amá-la. Quando deu à luz ao primeiro filho, Rúben, que significava eis um filho, Léia tinha motivos para dar esse nome à criança. É porque Deus tem olhado para a minha miséria, sendo que agora meu esposo começará a amar-me. Mas isso não aconteceu, não. Nem mesmo depois que ela teve outro filho.
Léia o chamou Simeão, que significa ouvir. Ela raciocinou: é porque Deus tem escutado, sendo que eu era odiada, e assim me deu também este. Lá em Gênesis, capítulo 29, versículo 30 a 33. O fato de Deus ter escutado indica que Léia havia orado. Significa que Léia orou pedindo ajuda a Deus. Orou sobre a situação que ela estava passando, sobre o desprezo. Parece que ela era uma mulher fiel. Ainda assim, a dor emocional persistia, mesmo depois de ter tido o terceiro filho, Levi. A escolha desse nome, que significa adesão ou ligado, é explicada pelas palavras de Léia. Agora, desta vez, se ajuntará a mim o meu esposo, porque lhe dei à luz a 3 filhos. Mas não, Jacó, pelo visto, não se sentiu mais achegado a ela, não. Continuava apaixonado, amando a Raquel. Pode ser que Léia se tenha conformado com isso, pois o significado do nome do 4º filho não contém nenhuma referência à sua esperança de melhora no seu relacionamento com Jacó. Ela desistiu. Aparentemente entendemos que ela desistiu de buscar, de clamar, de suplicar pelo amor de quem não a amava. Ela entendeu que não teria mais o amor daquele homem, que o amor daquele homem não pertencia a ela. Em vez disso, o nome dele, Judá, expressa-se gratidão a Deus. Ela começou a entender que ela precisava ser grata a Deus por ter feito seu ventre frutífero. Ela tinha que agradecer a Deus por ter dado a ela um marido. Mesmo que o marido não estava lhe sendo recíproco, ela tinha que agradecer a Deus pela sua vida, ser mais grata a Deus e parar de suplicar o amor do homem. O nome Judá significa louvado ou objeto de louvor. Léia simplesmente disse: essa vez elogiarei a Deus e não ao homem. Quantas vezes nós só vamos aprender a parar de suplicar e de implorar por bênçãos quando nós entendemos que quando nós louvamos a Deus, quando nós glorificamos a Deus, quando nós exaltamos a Deus, as portas das bênçãos se abrem para nós. É difícil fazer algumas pessoas entender isso, mas quando elas entendem, elas praticam, elas são abençoadas. Léia se sentia amargurada e Raquel não se sentia melhor que ela. Não pense que Raquel também estava confortável. Ela queria ter filho, mas não conseguia. Ela rogou a Jacó: dá-me filho, senão serei uma mulher morta. Lá em Gênesis, capítulo 30, versículo 1. Raquel tinha o amor de Jacó, mas ela queria ser mãe. Léia tinha filho, era mãe, mas ela queria o amor de Jacó. Isso mostra que nunca estamos satisfeitos com o que temos. Queremos as coisas sempre diferentes do que elas são. Uma desejava o que a outra tinha, e nenhuma das duas era feliz. Ambas amavam Jacó e queriam ter filhos dele. Sentiam ciúmes uma da outra. Que situação triste, não é? Para aquela família. Filhos para Raquel. Naquele tempo, a infertilidade era vista como uma maldição. Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que a família deles produziriam descendentes por meio de quem todas as famílias seriam abençoadas. Lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 4 e capítulo 28, versículo 14. Mas Raquel era estéril. Jacó raciocinou que somente Deus poderia dar-lhes filhos, possibilitando que ela contribuísse para essas bênçãos. Raquel, porém, não teve paciência. Eis que a minha escrava Bila, disse ela, tem relação com ela para que dê luz sobre os meus joelhos e que eu obtenha dela filhos. Lá em Gênesis capítulo 30, versículo 2 e 3. A atitude de Raquel
pode ser difícil de compreender, mas antigos contratos matrimoniais encontrados por todo o Oriente Médio indica que era costume aceitável uma mulher estéril oferecer sua criada ao marido com o objetivo de dar-lhe um herdeiro. Leia lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 1 e 3. Continuando, em alguns casos, os filhos da escrava podiam até mesmo ser considerados filhos da esposa. Quando Bila teve um menino, Raquel exclamou toda feliz: Deus tem agido com meu juiz e tem também escutado a minha voz, de modo que me deu um filho. Ela deu-lhe o nome de Dan, que significa juiz. Ela também havia orado sobre a sua aflição. Quando Bila deu à luz ao segundo filho, Naftali, que significa minhas lutas, Raquel disse: com lutas árduas lutei com minha irmã, saí também vencedora. Os nomes indicam o conflito entre as rivais. Lá em Gênesis, capítulo 30, versículos 5 ao 8. Raquel talvez tenha pensado que estava agindo em harmonia com as suas orações quando deu Bila a Jacó, mas essa não era o modo de Deus dar um filho a ela. Há uma lição nisso. Não devemos ficar impacientes quando pedimos alguma coisa a Deus. Ele pode responder nossas orações de maneira imprevistas e quando menos esperamos. Aqui eu vejo uma realidade atual. Nós vimos pessoas pedir algo a Deus e às vezes acreditam que não acreditam que Deus vai fazer, o que elas querem e acaba botando a sua mão para tentar ajudar a Deus. E o que acontece? Fazem a coisa errada, tomam a decisão errada e atrasam o processo da bênção de Deus em suas vidas. Sem querer ficar para trás, Leia também deu sua serva Zilpa a Jacó. Ela teve 2 filhos, Gade e depois Aser. Lá em Gênesis, capítulo 30, versículo de 9 a 13. Veja que conflito estava nessa família. Um episódio que ilustra bem a rivalidade entre Raquel e Leia. Envolveu algumas mandrágoras que Rúben, filho de Leia, havia encontrado. Acredita-se que esse fruto ajudavam a engravidar. Quando Raquel pediu algumas mandrágoras, Leia respondeu amargamente: é coisa pequena que me tens tomado o esposo, que agora tomas também as mandrágoras do meu filho. Alguns entendem essa palavra como significado que Jacó passava mais tempo com Raquel do que com Leia. Raquel talvez tenha reconhecido que a queixa de Leia era válida, por isso respondeu: por esta razão Jacó irá deitar-se contigo hoje à noite em troca das mandrágoras do teu filho. Assim, quando Jacó chegou em casa naquela noite, Leia comunicou-se: é comigo que hás de ter relação, pois contratei, olha só, de vez com as mandrágoras do meu filho. Gênesis capítulo 30, versículo 15 e 16. Leia teve um 5º e um 6º filho, Issacar e Zebulão. Depois disso, ela disse: por fim, há de tolerar-me meu esposo, pois lhe dei à luz a 6 filhos. Lá em Gênesis, capítulo 30, versículo de 17 a 20. As mandrágoras não ajudaram Raquel. Foi depois de 6 anos de casada que ela finalmente ficou grávida e deu à luz a ninguém mais, ninguém menos do que José, porque Deus lembrou-se dela e respondeu à sua oração. Só então Raquel pôde dizer: Deus tirou o meu
vitupério, que é vergonha. Lá em Gênesis capítulo 30, versículo de 22 a 24. Raquel morreu ao dar à luz ao segundo filho, Benjamim. Jacó amava verdadeiramente a Raquel e os 2 filhos que teve com ela, José e Benjamim. Anos mais tarde, perto de morrer, as lembranças da perda prematura da sua querida Raquel no parto de Benjamim ainda eram intensas na memória de Jacó. Leia em Gênesis capítulo 1, versículo 35 e 16, 9 e 48, versículo 7. Quanto à morte de Leia, não sabemos nada, exceto que Jacó a sepultou na caverna onde ele também queria ser sepultado. Gênesis capítulo 49, versículo de 29 a 32. Na idade avançada, Jacó reconheceu que sua vida, inclusive o assunto familiar, foi aflitiva. Leia em Gênesis capítulo 47, versículo 9. Sem dúvida, foi também para Leia e para Raquel. O que aconteceu com eles revela tristes consequências da poligamia e ilustra por que Deus determinou que o homem devia ter só uma esposa. Leia Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 8 e em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 2 a 12. Quando o interesse sexual ou romântico não se limita apenas ao marido ou à esposa, o resultado é ciúme. Essa é uma das razões por que Deus proíbe a fornicação. Deus proíbe o adultério. Quem comete a fornicação e o adultério perde a salvação. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e Hebreus, capítulo 13, versículo 4. De qualquer forma, Deus realizou seu propósito e ainda o realiza, usando homens e mulheres imperfeitos, mas fiéis. As 2 irmãs tinham seus defeitos, assim como nós temos, mas por meio delas, Deus começou a cumprir sua promessa a Abraão. Por isso, foi dito certamente que Raquel e Leia construiria a casa de Israel, lá no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 11. Um desses contratos de Nuzi, Iraque, diz: foi dada em casamento. Se não tiver filhos, deve arranjar na terra para ser esposa. Diná, filha de Leia, é a única filha de Jacó, do qual sabemos o nome. No próximo, nós vamos tentar aqui trazer ou Esther ou Maria, Maria, irmã de Lázaro e Marta. Até lá, Deus te abençoe e a paz do Senhor.